Ok, irmãos, chegamos ao capítulo 12 do livro de Atos, hoje, né? E esse capítulo, ele inicia nos dando conta de que a perseguição contra os apóstolos e todos os demais cristãos, ela ganhou força porque aqui nós temos registro do primeiro assassinato, né? Do primeiro apóstolo ali de Cristo Jesus, né? Tiago foi morto por perseguição de Herodes. Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Então, Tiago, ele foi o primeiro apóstolo aqui a ser morto, né? Primeiro apóstolo a ser morto. Nós vemos lá atrás no capítulo 8 a morte de Estevão, mas se tratando de apóstolos, Tiago, ele é o primeiro apóstolo ali a ser morto, né? A ser morto à espada por Herodes. Por que Herodes matou Tiago? Porque esse ato, esse gesto de matar um cristão agradou aos judeus, né? E como ele percebeu que isso agradou os judeus, ele continuou continuou ali deferindo ali essa perseguição contra os cristãos. O próximo a ele prender foi Pedro, né? E Pedro era o próximo da lista. Só que ele não matou Pedro, né? Por que ele não matou Pedro? A resposta é que a igreja fazia constante oração, contínua oração, né, intercedendo por Pedro, e percebemos com isso, aprendemos com essa passagem, que a oração ela muda, né? Ela tem o poder de mudar significativamente o rumo, né, de um projeto maligno, né? A oração ela tem esse poder de desbaratar as coisas, né? A oração ela traz esse resultado para nós, ela interfere, né, no resultado dos acontecimentos, né? Então, a oração é algo assim muito importante para nós, né? Independente de como estejamos, de como seja a nossa situação, a solução é orar, né? Eu estava lendo esses dias uma frase de um pastor, ele dizia assim: orar é o que deve ser feito quando não sabe o que se fazer, né? Então, quando nós não sabemos o que fazer, o que nos resta é orar, pedir a Deus, colocar diante do Senhor a nossa demanda, né? Porque isso sim vai ter um rumo a partir de Deus, não é a partir da nossa vontade, não é a partir de nós, mas a partir de Deus. E aí o que acontece, né? Deus ele envia um anjo para tirar Pedro de lá. A palavra vai contar que as cadeias, né, aquelas algemas acorrentadas na mão de Pedro caíram e ele passou por 4, né, duplas de soldado e nenhum deles viram, né, esse anjo que Deus envia para lá para libertar Pedro da prisão. Não é novidade para Pedro, isso já tinha ocorrido lá atrás, né, no capítulo 5, verso 9, nós já falamos sobre isso. E aqui, por se repetir esse assunto, por repetir essa cena, né, do anjo ali interferindo na opção, né, na ordem de um rei, cabe a nós aqui falar um pouco mais sobre esses seres angelicais, né? Esses seres ali que estão a nosso serviço. Então, os anjos, eles são seres, né, celestiais, criados por Deus, tá? Eles cumprem ordem de Deus e vivem a nosso serviço. Foi o que Deus fez aqui, né? Foi quem que libertou Pedro? Foi Deus ou foi o anjo? Foi Deus que mandou o anjo, né? Tudo é Deus que faz. Mas aprove ele, né, criar esses seres para que esses seres cumpram, né, as ordens dele, as ordens de Deus. Então Deus mandou, o anjo foi lá e executou. Deus poderia fazer sem necessitar de auxiliares, de anjos, né, desses seres. Mas aprove Deus criar esses seres. Então esses seres existem, ok? Eles estão a nosso serviço, eles são, além de mensageiros de Deus, eles estão a nosso serviço,
tá? Eles não se casam, eles não se reproduzem, eles foram criados naquela quantidade e a sua população não aumentam, tá? Eles são seres assexuados, beleza? Não se casam, né? Nós vemos Jesus falando isso, tá? Quando ele ensinou uma mulher acerca, ou melhor, quando ele respondeu aos fariseus acerca de uma pergunta que eles fizeram, né? Como que vai ficar uma mulher que casou com 7 maridos? Lá no céu ela vai ser marido de quem? Aí Jesus falou, não, lá não vai haver casamento, não se darão em casamento, lá todas as pessoas serão como anjos. Então, eles não se casam, não se reproduzem, eles existem na fase adulta e no gênero masculino, ok? Em nenhum momento a Bíblia registra uma criança sendo anjo e nem na forma feminina, tá? Quando eu falei que eles estão a nosso serviço, Salmo 37:7 ele diz, né, que eles estão ao nosso redor, tá? Os anjos estão ao nosso redor, livrando, ok? Por isso que Pedro vai falar na primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Por que derredor? Porque ao nosso redor está os anjos, ok? Que Salmo 34:7 nos diz. Os anjos acampam ao nosso redor e o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor. Ele está depois dos anjos, tentando uma brecha para nos atacar. Então, o diabo está lá, ao nosso derredor, e ao nosso redor, bem pertinho de nós, acampa os anjos para nos livrar, ok? Então, os anjos, eles estão ali a nosso serviço, né? Para nos guardar, para nos livrar dos ataques de Satanás, nos livrar dos acidentes, nos livrar dos males, ok? Esses seres, eles existem e estão ali a nossa disposição não, mas estão a nosso serviço, né? Tudo isso ordenado por Deus, ok? São seres inteligentes, são seres velozes, eles são poderosos, eles são numerosos. Deuteronômio 33, verso 2. E essa passagem ele nos conta isso. Esses anjos, eles também guardam os salvos falecidos. Na parábola do rico e Lázaro, a parábola conta que morreu Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu o rico e foi levado para a sepultura, né? Só isso que conta sobre o rico, e Lázaro foi levado pelos anjos. Então, quando eu e você partirmos daqui, né? Quando a morte chegar, nós seremos levados pelos anjos, né? A presença de Deus, levados pelos anjos para o céu, para Deus, né? Estarão também com Jesus por ocasião da sua volta. Quando Jesus voltar, né? Ele estará rodeado pelos seus anjos, ok? Né? Quem registra isso é Mateus, no capítulo 25, 31. E aos seus anjos dará ordem que ajuntarão os salvos, né? Dos 4 cantos da terra. Então, esse serviço vai ser dos anjos, né? De trazer os salvos e serem arrebatados ali junto com Jesus, ok? Então, eles defendem e livram os servos dele, tá? A passagem de Eliseu, juntamente com o moço dele, né? Registrado em 2 Reis, capítulo 8, nos dá conta, capítulo 6, perdão, nos dá conta de que Samaria estava cercada pelo exército assírio, pelo exército inimigo, e estava Eliseu e o aprendiz dele, o moço, né, de Eliseu, estava preocupado. Senhor, eles são maiores do que nós, né? São mais numerosos que nós. Aí Eliseu orou a Deus e pediu, Senhor, abre os olhos dele. Quando Deus abriu os olhos do moço, ele olhou para o monte e viu um exército de carros, cavaleiros, né? Um exército de Deus a serviço ali de Eliseu e Samaria, ok? Então, eles defendem, eles livram, né? Esses seres, eles estão ali para isso também, para livrarem e guardarem os servos de Deus, ok? Tem muito mais coisa para a gente falar de anjos, mas o nosso tempo aqui não cabe, não dá. Mas, em uma outra oportunidade, a gente vai falar assim mais, né? Vamos massificar mais
doutrina da angiologia, né, que é muito importante para nós sabermos, tá? E para finalizar, nós temos o terceiro caso importante ali, que foi a morte de Herodes, né? Por que Herodes morreu, né, desse jeito? As pessoas começaram a glorificá-lo, as pessoas começaram a gritar, né? Voz de homem, voz de Deus e não de homem. Começaram a elogiar, começaram, glorificar ele, compará-lo a Deus, né? Hoje eu estava vendo no jornal uma outra blasfêmia, né, que fizeram, né? Com relação à morte de Maradona. Falaram assim, o Deus vai se encontrar com Deus, né? Todas as vezes que há uma certa comparação, né, de um homem com a majestade de Deus, com a divindade, né, de Deus, com um ser tão divino, tão puro, tão santo, é muito perigoso, é muito complicado, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não dá a glória dele a outro, né? E no caso aqui, que aconteceu com Herodes, foi exatamente isso. As pessoas chamaram ele de Deus, voz de Deus e não de homens, e ele aceitou, tá? E aí, mais uma vez, né, há aqui a interferência do anjo. O anjo, a Bíblia conta que o anjo feriu Herodes e, comido por bichos, expirou, né? Morreu comido por bichos. Então, irmãos, a nossa vida aqui, ela serve para glorificar a Deus. Salmo 115 vai falar isso, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu reino, né? Ao teu nome. Então, toda glória é dada a Deus, né? A glória não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória, tá? E esse foi o erro de Herodes, além dele ser, né, na linhagem, né, herodiana, ser mais um rei perverso, aqui ele quis a glória para ele. Nós não temos nada para nós, a glória não é nada nossa. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor, na obra dele, todas as vezes que nós servimos a Deus, tudo aquilo que nós fazemos, né, para o Senhor, nós fazemos para a glória de Deus. Nada é para a nossa glória. Deus abençoe e no próximo estudaremos o capítulo 13. Amém?